Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez trazendo mais uma palavra de Deus para os nossos corações, pois isto vem nos fazendo muito bem para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, para um encontro melhor com Deus. Nós precisamos estar praticando a palavra do Senhor. E é com imenso prazer que eu quero desejar a todos vocês que estão chegando aqui nesse canal agora. Quero agradecer a todos os meus amigos, a todos vocês que estão aí me seguindo, ouvindo meus áudios aqui, meus vídeos. Um forte abraço para cada um de vocês, todos os meus amigos inscritos, né? O Edinho Oliveira, a Lê Cristina Zero, todos que estão aí nos acompanhando aí, né? Que Deus... Eu vou trazer um outro vídeo aqui em outra ocasião, né? Fazendo aqui os meus agradecimentos a todos vocês, nome por nome aqui. São muitos, né? Eu não quero aqui cometer erros, né? Mas eu vou trazer aqui mais detalhados aqui, em nome de Jesus, um vídeo aqui dando aqui meus agradecimentos a cada um de vocês que tem me ajudado, que tem assistido o nosso trabalho, tem compartilhado. Já quero dizer para você aí, se inscreva, compartilhe, dê uma força aí no nosso canal, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim o Evangelho do Senhor será proclamado em todas as nações. Eu quero trazer um assunto aqui hoje falando sobre o jejum. Muitas pessoas têm dúvida quanto à maneira, ou como se deve ou não jejuar, né? Tem pessoas que têm problemas de saúde e que não conseguem, assim, estar jejuando por longo tempo. Nós vamos aqui estar esmiuçando melhor aqui. Aí tem pessoas que perguntam assim, olha, como devo fazer um jejum que agrada a Deus? Tem pessoas que falam assim, atualmente eu, devido à minha saúde, né, tenho diabetes, tenho sentido muita dificuldade de jejuar, pois tenho que ter uma alimentação bem controlada, senão posso passar mal, né, passo muito mal, e nesse caso a Bíblia me autoriza a fazer jejuns parciais? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Aí tem pessoas, pode me dar algumas dicas para que eu jejue e agrade a Deus com meu jejum? Amigo, o jejum, ele é muito citado na Bíblia Sagrada e estava sempre presente na vida de pessoas de grandes servos de Deus, como uma prática espiritual importante no crescimento espiritual e até mesmo em momentos de grandes provações, como algo que focava a vida da pessoa na dependência de Deus em situações, né, em socorrer daquelas situações. Por exemplo, a gente vê Esther, né, quando ela convoca ali todos para jejuarem, né, em favor, né, dos judeus que estavam para ser, por causa da trama lá de Amã, estavam todos prontos para morrer. E ela convoca ali todos para jejuarem porque ela precisava ir lá falar com o rei para que ela pudesse clamar ao rei em favor dos judeus para que não matassem o seu povo. Então entraram em jejum e outros, como lá na cidade de Nínive, né? O rei de lá, quando Jonas ele prega aquela mensagem pesada ali do reino de Deus, do juízo de Deus, que Deus iria castigar aquela nação. Então o rei ele rasga as suas vestes, ele decreta ali um jejum, e vários jejuns a gente vê na Bíblia, em momentos difíceis, né? Nós vamos aqui estar trazendo 7 dicas, né, para que você faça um jejum bíblico que agrade a Deus e que não prejudique a sua saúde. Vamos lá. Como fazer um jejum que agrada a Deus? Não use, tem aqui um primeiro ponto, não use o jejum como uma moeda de troca. Em nossos tempos, né, infelizmente, muitas práticas espirituais têm sido usadas com o único objetivo de tentar forçar Deus a realizar determinada coisa em favor das pessoas. Esse tipo, amado, de prática é questionável. Na Bíblia, quando as pessoas buscavam alguma bênção através do jejum, nunca era com uma postura de trocar
o jejum por uma bênção, né? Mas sempre uma atitude de humildade e dependência de Deus, sabendo que Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos, né? Vejamos aqui um exemplo do jejum realizado após a pregação de Jonas, né? Que foi o que eu citei agora, lá na cidade de Nínive. Lá no capítulo 3, versículos 5 e 9 de Jonas, faz assim: os ninivitas, eles creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, né? Você vai ver isso lá em Jonas capítulo 3, versículo 5, versículo 9. O jejum bíblico, amado, é aquele que busca a vontade de Deus antes da nossa. Então, se a gente faz um jejum, nós estamos buscando a vontade de Deus e não a nossa. Então, nós vamos buscar em primeiro lugar a vontade de Deus na minha vida, certo? Quando eu vou jejuar, eu tenho que saber que a vontade de Deus é que vai prevalecer na minha vida e não a minha vontade. Nunca é uma moeda de troca o jejum, não pode ser. Até porque Deus não pode ser forçado a nada, ok? Deus não pode ser forçado a nada. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Não buscar somente pelo que Ele pode fazer, mas buscar ao Senhor pelo que Ele é. Me faz lembrar de um povo que um dia anterior eles tinham comido aquele pão na multiplicação. E no dia seguinte eles tiveram fome novamente e foram em busca de Jesus. E quando chegou lá, Jesus falou assim: olha, vocês estão aqui não porque vocês viram o sinal, o sinal lá da multiplicação, mas porque vocês comeram do pão e saciaste. Hoje vocês estão com fome novamente, por isso que vocês me buscam. Se vocês não tivessem necessidade de algo aqui material, vocês não estariam aqui. Foi isso que Jesus quis dizer para eles. Vamos lá? Segundo ponto, amado, o jejum mais comum citado na Bíblia, nós vamos ver agora, o jejum mais citado na Bíblia é o jejum total de alimentos. Lá segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, e no primeiro livro de Samuel também, capítulo 20, versículo 34. Nós sabemos que o alimento é a necessidade mais básica que temos. Logo, é uma das coisas mais difíceis de ficarmos sem ela, certo? Sem o alimento. Você põe um propósito de fazer, de se abster ali do alimento para fazer um jejum. Parece que esse dia que você tira para jejuar, parece que é o dia que mais você sente o cheiro da comida saborosa, da comida gostosa nas suas narinas, nos seus narizes, e você fica ali, não sabe mais o que fazer. Parece que é mais tentador, é quando você põe no seu coração de se afastar do alimento, certo? Fazer um jejum total ali de alimentos. Quando fazemos esse jejum, amado, mostramos a nós mesmos e ao Senhor que estamos dispostos a dizer não à nossa carne e em prol do nosso crescimento espiritual. Não seria tão melhor se nós fizéssemos esse tipo de jejum buscando o crescimento espiritual, não só buscando algo material para nossas vidas, para nosso bel prazer. Por que não dizer que tem pessoas que jejuam para obter coisas materiais apenas para mostrar para outras pessoas, para seu irmão, para quem seja quem for, que ele recebeu porque ele é melhor, porque existe pessoas assim, existe, mas nós temos que buscar primeiramente algo espiritual, algo para fortalecer a nossa vida espiritual, para nós fazermos algo na obra do Senhor, na casa do Senhor e para o Senhor, não somente nossas próprias vontades. Amado, se nós tivermos possibilidade de fazer esse jejum, é importante que você se atenha à sua saúde também. Você, né, pode mencionar em sua pergunta que tem, né, aquelas pessoas que têm diabetes. Ficar sem alimento por longos períodos pode representar um risco à sua saúde, né? Então, antes de fazer isso, você deve conversar com seu médico. É lógico que ele cuida de você, ele sabe como é que está a sua estrutura, certo? Converse com ele. Converse com esse seu médico sobre a sua prática e peça orientações.
se você deve ou não deve. Ele provavelmente, né, através de exames, de outras possibilidades aí, ele pode te dar um parecer aí, certo? De quanto tempo você pode suportar ou não. Então você vai fazendo aos poucos, certo? Ouça isso no nome de Jesus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Se você obedece à palavra do Senhor, se obedece ao Senhor, você não vai fazer sacrifício de tolo, sabendo que vai prejudicar a sua vida. E a Bíblia diz que ninguém odeia o seu corpo a ponto de maltratar. Você não vai maltratar o seu corpo, até porque o seu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Você não pode destruir. A Bíblia diz que quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. E você é o templo de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui, terceiro ponto, amado, você deve fazer o jejum, né, parciais e não somente de alimentos. Por não esse problema, às vezes teremos dificuldades, né, consideráveis para fazer jejuns totais. Por vários problemas, né, às vezes nós temos essa dificuldade, né, consideráveis para fazer jejuns total de alimento por tempos mais longos. Por exemplo, alguém que tem um trabalho pesado, estafante, que exige muito esforço físico, terá problemas sérios se jejuar totalmente de alimento. Faça um jejum e vai trabalhar de pedreiro, de serviços pesados aí, que vai tirar muita energia do seu corpo. Você vai enfraquecer, você não aguenta. Não é tipo você está lá no seu escritório, você está lá no seu serviço, que você não faz esforço nenhum, que você passa até dias sem dar muita fome em você, mas se você for fazer um serviço pesado, rapidinho você vai dar fome, você vai enfraquecer, certo? Então, queridos, nós temos que saber isso. Tudo depende da sua saúde, do que você faz, ok? Então você não vai ter problema, não vai ter problemas sérios se você fizer esse tipo de jejum. Se você observar todos esses detalhes. Ou mesmo, vamos supor aqui, uma pessoa que tenha a saúde frágil por algum motivo, e nesses casos que é nesse caso que entra o jejum parcial de alimentos. Temos na Bíblia alguma ocasião em que o jejum parcial foi usado. Por exemplo, Daniel e seus amigos decidiram jejuar, certo? Das finas iguarias do palácio do rei e comer apenas legumes por um longo período de tempo. Então, ali foi um jejum que ele não quis comer aquelas iguarias, daqueles manjares, né? Você vai ver isso lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Então ele fez um jejum aqui de iguarias, de alimentos que é aqueles manjares gostosos. Ele só preferiu somente legumes. Era a comida dele cotidiana? Não era. Mas foi um período que ele pediu ali para o rapaz que estava levando ali os seus alimentos. Ele pediu para que ele levasse somente legume para ele e seus amigos. E em poucos dias, em 10 dias, ele ia ver a diferença entre eles e aqueles que estavam comendo manjar, que estavam comendo os melhores pratos ali na mesa do rei. O mesmo Daniel também fez outros jejuns, né, parciais, que não envolvem alimentos, como em Daniel capítulo 10, versículo 2, onde nós vemos ali o relato, relatado ali que ele jejuou de comidas gostosas, carne, vinho, e também não passou qualquer tipo de perfume, certo? Lá em Daniel capítulo 10, versículo 2. Outro caso interessante é quando Paulo orienta que os casais possam ficar é uma coisa simples aqui, é um jejum do sexo. Paulo ele orientou lá em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ok? Então aqui Paulo também ele dá essa orientação sobre o jejum. Mas é um jejum? Sim. Se afastar por um momento ali, ó, outro, né, é muito interessante aqui, a gente frisar muito bem aqui, que Paulo ele orientou os casais para ficar sem o sexo, numa espécie de jejum, para se dedicarem à oração. Capítulo, 1 Coríntios 7, versículo 5. Assim, amados, jejum espacial não é só de alimento, também são aceitos por Deus na Bíblia, certo? Então, nós estamos vendo aqui que não é só de alimento, é aquilo que mais você gosta. Suponhamos, vai, uma suposição aqui. Aquilo que mais você ama, você gosta de fazer, é aquilo que você vai sacrificar, é aquilo que você vai se afastar daquilo por um tempo, para aplicar oração, para buscar a presença de Deus, certo? Então, não é só de alimentos.
ver TV, você gosta muito de estar vendo filmes, novelas, isso, aquilo, outro, coisa assim, você vai fazer um jejum daquilo, ou eu vou fazer como o Daniel fez. Não vou buscar os meus prazeres, meus prazeres para minha vida, não. Eu vou me sacrificar nesta área. E você, isso aí, conta para Deus como um jejum também. Você vai ter até mais tempo de estar buscando a Deus, de estar orando. Se você gosta de estar vendo filme, você vai fazer um jejum. Você vai ter tempo para ler a Bíblia, vai ter tempo para orar, vai ter tempo para despertar, certo? Para fazer algo para o reino de Deus. Quarto ponto aqui que nós temos também, amado, é que nós devemos ter uma rotina de jejum. Apesar de podermos jejuar em momentos problemáticos de nossas vidas, buscando a graça de Deus, como muitos servos dele fizeram, né? É muito saudável para a nossa vida espiritual que tenhamos uma rotina de jejum totais ou parciais, certo? Ah, tem pessoas que pegam pela, não, tem que ser assim e vamos fazer. Quem que aguenta? Tem pessoas que querem fazer 21 dias de jejum, ninguém vai aguentar. 21 dias de jejum, como fez Daniel, orou 21 dias, e pessoas que colocam, faz aquele, certo? Eles pegam e faz daquilo ali uma doutrina, mas não é por aí. Você acaba você se destruindo a si próprio, certo? Pode ser semanal, ou a cada 15 dias, ou um tempo que você combinar com Deus, e isso será muito proveitoso, certo? Pois nos fará, em meio à correria do dia a dia, focarmos um pouco mais em nossas vidas espirituais e em Deus também, certo? Então nós observamos aqui na vida de Daniel essa prática muito proveitosa. Nós devemos começar a planejar, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês, para você ter a experiência de jejuar. Depois coloque a cada 15 dias e assim por diante. Então, não vamos fazer. Nós estamos aqui acostumados a nos alimentar todos os dias, com aquele alimento que seu corpo já está tão acostumado, e você vai querer tirar, né, todos os dias da sua vida e de repente assim, você não pode. Até para quem é diabético, não pode ficar totalmente sem comer açúcar. De vez em quando tem que ingerir um pouco de açúcar, porque pode baixar demais a glicerina e você passar mal. Assim é o jejum. Você não pode ficar também muito tempo sem se alimentar, pois o seu corpo não vai aguentar. Quinto aqui, amados, quinto ponto aqui, nós devemos tomar cuidado com o jejum de alimento e água. Na Bíblia também nós temos uma modalidade de jejum bastante extrema, né? E realizada apenas em condições muito especiais, que é o jejum de alimento e água. Esdras fez jejum por um prazo pequeno. Lá em Esdras capítulo 10, versículo 6, você vai ver isto. E também temos relatos de Moisés e Jesus realizando esse tipo de jejum por 40 dias, que são casos extremos e sobrenaturais que não devemos copiar hoje em dia, né? Pois foram específicos e não são ordem de Deus para nós. Deus não vai ordenar você ficar 40 dias, certo? Sem comer, sem beber por 40 dias. Ali foram algo ali sobrenaturais de Deus ali para a vida de Jesus e para a vida de Moisés. Ok? Então não vamos tentar fazer isso porque nós vamos nos dar mal. Podemos realizar por breve tempo, mas sempre com muita cautela, pois enjoar de alimentos e água, mas é por muito tempo, e isso pode gerar a morte ou sequelas graves. Só tem pessoas que não aguentam, fica pirado, fica pancadão da cabeça. Nós não podemos fazer uma coisa que venha prejudicar a nós mesmos. Ouça isso em nome de Jesus. Faça aos poucos, pequenos períodos, vai acostumando seu corpo e depois você vai estar fazendo. A gente vê pessoas que desmaiam por falta de alimento, falta de água, o corpo não aguenta, certo? Então vamos fazer as coisas com sabedoria, com entendimento, engrandecido ao nome do Senhor. Sexto ponto, amado, nós devemos jejuar como Jesus nos ensinou. Como foi que Jesus ensinou?
Jesus dedicou uma aula sobre jejum aos seus discípulos, né? Infelizmente, por causa da natureza humana, na época de Jesus e também na nossa, né, certamente, né? Nós temos visto, as pessoas jejuavam para aparecer. Foi o que eu falei no começo aqui. As pessoas jejuavam para parecer espirituais e receber aplausos dos outros. Conforme está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 17. Jesus falou, e por isso Jesus orientou: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Certo? Então, esta era o intuito daquele povo. E infelizmente nos nossos dias hoje, nós vemos pessoas que ainda estão com essa coisa na cabeça de fazer. Tem pessoas que se sente o bambambam, o melhor, porque ora mais, porque jejua mais. Nós vemos o caso do publicano ali e o fariseu, dois homens que subiram a monte para orar. E o fariseu, ele batia no peito, orava para si mesmo e dizia: Deus, graça eu te dou porque eu não sou como os demais homens. Ali estava querendo aparecer. Eu jejuo tantas vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Não sou como esses homens roubadores, nem tampouco como esse publicano. Vejam só. Então ele estava aparecendo. Aí nos diz a Bíblia que aquele publicano, ouça isso no nome de Jesus. Ele se sentia tão culpado, ele se sentia tão desgraçado, tão miserável, que ele nem sequer podia olhar para o céu de tão pecado que ele se achava pecador. Mas ele falou: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E a Bíblia diz que aquele publicano, amado, que se humilhou, ele desceu exaltado. Certo? Então não devemos fazer as coisas para aparecer, para mostrar que somos melhor. Não, não. Nós temos que fazer e ficar. Quanto mais Deus usar nossas vidas, nós temos que ser mais humildes, ser mais simples. Ouça isso no nome de Jesus. Atribuir toda a glória, eu já falei aqui em outros trabalhos aqui, atribuir toda a glória, tudo que Deus realizar através de nós temos que atribuir a Deus, como fez os apóstolos na entrada da Porta Formosa. Ouça isso no nome de Jesus. Os discípulos, antigamente, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, pela mão dos apóstolos, ele operava milagres, maravilhas. É pela mão dos apóstolos, não eram os apóstolos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, querido, essa orientação de Jesus foca no propósito de nosso jejum. O propósito deve ser agradar a Deus, conectar-se com Ele e não se mostrar aos outros para nos aplaudirem, certo? Para querer, para o pessoal elogiar. Não, não. Jesus, amados, Jesus foi o maior exemplo. Jesus, quando ele operava, quando ele andou na terra, ele opera até hoje, é claro, mas quando ele realizou muitos milagres aqui na terra, Jesus nunca ele queria aparecer no meio da multidão. Jesus é tão certo que ele sempre falava assim: vai, não fala nada para ninguém, apresenta a tua oferta, que for teu ordenado, certo? E Jesus se ocultava, Jesus saía do meio deles. Certo? Ouça isso no nome de Jesus. Então nós não devemos jamais tomar a glória para nós, falar que nós jejuamos, nós somos melhor porque. Não, ouça isso no nome de Jesus. Amado, o jejum ele é algo pessoal entre nós e Deus. Esse é o jeito certo de jejuar. Observe que Jesus não gastou tempo explicando sobre o jejum de alimentos, não. Jejum parcial, jejum de outros itens. Ele focou o propósito que é o mais importante, certo? Que é o mais importante aqui, queridos, não era fazer para parecer, não, mas fazer a coisa de verdade, orar em secreto, buscar a Deus em secreto, ouça isso no nome de Jesus. Sétimo ponto aqui, amado, como jejuar e por quanto tempo, que tipo de jejum fazer, certo? Vamos lá. Geralmente quando alguém quer jejuar, fica meio perdido sobre como fazer na prática.
Quero aqui, amado, dar algumas dicas práticas importantes para você começar a jejuar o quanto antes. Primeiro, escolha entre o jejum parcial de alimentos, ok? O completo de alimentos ou o de outros itens. Ore a Deus, dizendo a Ele que do que você se privará e quanto tempo, certo? Quanto tempo você pretende fazer, quais são os seus propósitos, e aí vai falando para Deus, ok? O que você deseja, o que você quer. Então, amado, não existe nenhuma regra específica de tempo na Bíblia, certo? Lá temos jejuns de 24 horas, de vários dias e até de meses e anos. O que vale é aquilo que você combinar com Deus em oração. A oração que você fizer a Deus está sempre atento com seus ouvidos, atento para ouvir. O que combinar, cumpra. Caso escolha jejum de outra coisa que não são alimentos, vale a mesma regra. Combine com o Senhor e cumpra. Segundo, comece devagar. Muitas pessoas, amados, saem combinando com Deus que vão jejuar parcialmente de determinado alimento por um ano, por exemplo, e acabam não cumprindo. Então nós devemos ser cautelosos quanto a essas coisas. Deus quer ver sinceridade no seu coração, ver você falar e cumprir, queridos. Ouça isso em nome de Jesus. Então é melhor fazer algo mais simples e que cumpra do que algo que vai descumprir. Então nós não devemos ser precipitados, oferecer para Deus aquilo que nós não podemos dar. Terceiro, no dia em que for jejuar, tenha uma postura mais focada em Deus. O jejum não é uma simples abstinência, é uma abstinência conectada com objetivos espirituais. Eu não devo fazer uma coisa sem conexão, uma coisa que, certo, é um jejum desconectado assim. Não, eu tenho que ter uma conexão com Deus, uma conexão espiritual ali com Deus, um objetivo espiritual. É por isso que no dia em que jejuar, programe momentos de oração, de reflexão, para pensar nos objetivos, né? Nos objetivos espirituais que tem buscado e conectar-se com Deus de forma especial. Assim, seu jejum será mais proveitoso. E outro ponto também, dependendo do tipo de jejum, comunique às pessoas da sua casa que você está fazendo isso, certo? Que você está fazendo, porque isso não vai contra a orientação de Jesus, é apenas para que haja certo respeito e colaboração na sua prática dentro do seu lar. Porque se você não fala, se você fala assim, hoje eu quero me abster disso aqui, de tal alimento, de tal objeto, de tal coisa, né? Se for de alimento, é o alimento, se for de... para que aquelas pessoas já fiquem cientes e não venham tentar você naquilo que você está jejuando. Muitos brigam com os familiares quando estão jejuando, porque os familiares não entendem aquela, né, abstinência repentina e ficam preocupados, fazendo perguntas, o que irrita quem está jejuando. Melhor que, pelo menos, a família saiba se você achar conveniente. Tem pessoas que falam assim, mas o que você tem? Por que você não está comendo? O que você tem? Você está doente? E começa, sabe, aqueles montes de perguntas e acaba irritando quem está jejuando. Você já está com aquelas, né, aquela abstinência de alimento, já está com nervo à flor da pele e acaba uma coisa que seria para dar certo, acaba dando errado, porque você não vigiou, não fez a coisa certa. Ouça isso no nome de Jesus. Então é bom ter essa conexão com a família também, que as pessoas saibam. Alguém vai dizer assim, não, mas a Bíblia não, nós fazer secretamente, mas pelo menos os membros da sua casa devem saber. É até incentivo também para que eles também entrem nesse propósito também com você e é aquela bênção, certo? Outro ponto, a entrega do jejum. Programe o horário em que vai terminar, né, terminar ali o seu jejum, para que seja um momento especial de gratidão e louvor a Deus e não um momento de sair comendo tudo que vê pela frente, né, desesperadamente. Então é bom você chegar, Senhor. Foi até esse momento que eu prometi, que eu orei, que eu falei com o Senhor. Aqui eu estou entregando. Você adore, cante louvores, dê gratidão a Deus por ter, agradecimento a Deus por ter guardado, por ter te ajudado naquele momento. E assim se torna
muito mais um momento específico ali na sua vida. Amém? Então, querido, faça isto. Não deixe de praticar, de ter essas práticas na sua vida. Isso aí vai ajudar muito, certo? E com certeza, provavelmente o Senhor irá te encher da graça, o Senhor irá te dar força cada dia que você vai vivendo essa experiência com Deus, você vai tendo o coração cheio do Espírito Santo, cheio da graça, e nos tornamos aí pessoas mais humildes. Nós devemos fazer isto não para nos tornar arrogantes. Falando nisso, a gente vê pessoas que quando estudam, tem pessoas que parecem se tornar mais arrogantes, queridos, infelizmente. Tem pessoas que usam dessa sabedoria, desse entendimento que ele tem toda na sabedoria, não digo, né, sabedoria humana só, mas do conhecimento que ele adquiriu na palavra e tudo mais, para atacar pessoas mais indoutas, pessoas que não teve a mesma oportunidade ou que não buscaram igual ele busca e passam isso na cara das pessoas. Eu tenho porque eu busquei, porque eu fiz, que eu faço. Não, querido, nós devemos nos tornar mais humildes. Tem pessoas que fazem isso. Se você não tem, porque você não buscou, busque também. Não é bem assim, não. Ouça isso no nome de Jesus. Nós não estamos aqui para fazer as coisas, para ser mais do que os outros. Os discípulos estavam, quando Jesus desceu do monte, estavam lá, eles discutindo quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles e falou assim: quem não se tornar como essa criança, não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que ser humildes, nós temos que ser como uma criança, na malícia, perdoar, certo? E assim você verá que Deus irá se fazer presente na sua vida cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para todos vocês, em nome de Jesus.